eu costumo dizer que todos os meus passos foram guiados. Tudo, até quando a coisa não saiu como eu queria, eu tive, graças a Deus, a orientação de dizer, opa, tem que mudar a rota, mas o caminho é esse. Desde sempre eu tive objetivos. Sim. E eu defendo muito isso. Nós precisamos ter objetivos. Uma coisa que me incomodava nas pessoas é dizer assim, mas Deus vai mandar tudo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Chave Mestra Podcast, um espaço onde abrimos portas para insights e conversas que transformam. Eu sou a Vanessa Milk e hoje eu tenho uma convidada ilustríssima, escritora do livro Supere Seus Limites. Ela é consultora em estrutura organizacional, especialista em clínicas e muito mais. Ana Rodrigues. Conta pra gente, Ana, como foi para você escrever o capítulo desse livro? Se era algo que estava nos seus planos, uma sementinha aí no seu coração, ou foi algo inesperado? Oi, Vanessa, tudo bem? Obrigada pela oportunidade, obrigada, equipe Chave Mestra. Eu sou Ana Rodrigues, consultora e mentora de empresários, especialista em clínicas. E sim, escrever um livro era um objetivo de muito tempo. E o convite da Chave Mestra foi a porta que se abriu para eu colocar meu objetivo em prática. Foi uma oportunidade, assim, que vai contribuir não só comigo, mas com todos os empresários, empresárias que lerem esse capítulo, que também vão fazer essa virada de chave que eu tive a oportunidade de fazer agora. Sim, você é especialista aí em clínicas, né? Consultora, então se você precisa de uma consultoria, mas ela vai dizer aqui quais são os caminhos das pedras, que ela já estava me dando um spoiler antes. Além disso, com o que mais você trabalha, Ana? Bom, eu sou consultora, especialista em clínica. Eu costumo dizer que o mercado me escolheu, o nicho me escolheu, eu não escolhi o nicho. Eu sou consultora há 7 anos, olha aí, uma data profética, Sim, né? Sim, 7 é número bom. É um número bom. Exatamente há 7 anos, eu sou consultora, especialista em clínicas não há 7 anos, há 5 anos eu estou especificamente em clínicas. Atendo outros clientes que não são clínicas, que me conhecem, que são indicados. Aí o médico diz, vai lá na minha consultora que ela vai te ajudar. Então, se o médico mandou, vai todo mundo, né? É prescrição médica. Prescrição médica. Ser atendida pela Ana, hein? Já tem a credibilidade dos meus clientes médicos. Eu atendo outros segmentos. Mas aí, o ramo da medicina, né? É um ramo que realmente o médico não tem tempo de administrar o negócio dele. E aí, quando eu entrego tudo organizadinho, fica mais fácil, né? Então, eu trabalho com consultoria e também com mentoria. Abriu-se um leque de um médico querer fazer. Tem dono de empresa que ele diz assim, não, eu quero saber fazer, eu não quero uma pessoa fazendo por mim. E aí, eu mentoro esses empresários que são da área, a maioria da área médica, da área de saúde, que querem aprender como é que eu faço para administrar minha empresa. Eu também ensino eles. Então, assim, a mentoria é um segmento que tem crescido muito, o médico não tem tempo, então a gente faz online. A maioria dos meus clientes de mentoria são online. Tem em Recife, tem fora de Recife, e os que são na minha cidade, né, na capital, eu ainda dou aí um bônus de visitar a empresa dele pessoalmente, mas hoje, oficialmente, eu sou consultora e mentora de empresários. Perfeito. E agora conta pra gente, antes de a gente entrar adentro mais sobre as mentorias, que a gente quer saber tudo, sobre a consultoria, como funciona o seu trabalho, sobre o livro, né? Em quem você se inspirou? Se já era um objetivo traçado, será que já tinha aí algumas palavras já escritas e só precisava realmente dessa bênção de Deus, né? De cruzar os propósitos aí para que esse convite chegasse até você. Então, como foi a inspiração aí da escrita? Já estava encaminhado? Para quem você dedicou? Bom, começando aí a dedicação desse livro, né? Poxa, depois que eu me converti, eu descobri que tudo é de Deus, tudo é para Deus. Então, a minha mudança de chave, esse livro, ele fala sobre algo que aconteceu na minha vida há 7 anos atrás, quando eu realmente precisei ser empresária, abrir mão do CLT para ser dona do meu negócio.
E o Senhor me guiou até aqui. Eu costumo dizer que todos os meus passos foram guiados. Tudo, até quando a coisa não saiu como eu queria, eu tive, graças a Deus, a orientação de dizer, opa, tem que mudar a rota, mas o caminho é esse. Desde sempre eu tive objetivos. Sim. E eu defendo muito isso. Nós precisamos ter objetivos. Uma coisa que me incomodava nas pessoas é dizer assim, mas Deus vai mandar tudo. Não, a gente dá o passo e ele dá o chão, né? Exatamente. Então, é como você falou, os objetivos e a ação. Depende da gente. O que depende da gente, a gente tem que fazer. Tem que fazer. O que depende de Deus, que é o impossível, ele abre as portas, onde não tem parede, ele conecta pessoas, Exato. ele faz acontecer. Eu costumo dizer, a fé sem obra é morta. Exatamente. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, desde sempre, eu tive objetivos. Eu saí de casa muito cedo. Eu saí de casa aos 14 anos de idade. Aos 16, eu morava sozinha. Algum tempo atrás, né? Eu tenho Sim. 40, vou fazer 48 anos aí daqui a 15 dias. Mas eu fui morar sozinha muito cedo. Mas eu sempre tive objetivos. Eu tive o objetivo de ser modelo, eu fui modelo. Eu tive o objetivo de ser atriz, eu fui atriz. Todos os meus objetivos que eu tive, eu alcancei. E no meio dele, algo me dizia, não é isso ainda, né? Tá errado o caminho. E você muda a estratégia e vai embora. Sim, você não sentia plena, né? Por mais que tivesse esses acontecimentos, esses desejos realizados, você não era o seu propósito. Não era o meu propósito, exatamente. E aí, quando eu fiz 40 anos de idade, eu já era mãe e eu fui demitida. Eita. Aí você imagine, 4.0, que já é uma idade meio assim, né? A gente já fica meio 4.0, demitida, mãe solteira. Tinha voltado da capital para o interior, que eu sou do interior do estado de Pernambuco. Eu fui para Recife aos 14 anos e aos 36 eu voltei para o interior. Fui mãe, voltei, quero ficar aquela vida pacata, com um salário muito bom no interior. E aí, aos 40, você é demitido. E por que eu fui demitida? Eu fui demitida porque o dono da empresa viu um outdoor de uma palestra minha na frente da faculdade. E aí, ele me convidou e disse, quem tem que aparecer aqui é a empresa, não é você. Mas até o que acontece de ruim é para te levar mais rápido para o seu propósito. Aprende aqui, ó. Se eu tivesse dito, tá bom, eu vou mandar arrancar o outdoor e eu fico aqui, eu teria ficado. Se limitado, né? Teria me limitado. Porém, Deus tinha um propósito. Exatamente. Porque eu fui demitida em junho, que 15 dias depois da minha demissão, eu recebi uma comunicação, uma abordagem por e-mail, Sim. de um curso aqui em São Paulo. E era uma imersão de 3 dias, uma imersão. E eu vim para essa imersão, vou fazer uma mudança radical na minha vida. Investi toda a minha rescisão. No curso. No curso. E aí? Passou o curso todo, no final do curso, o que foi que eu aprendi? O que eu descobri no curso? Eu precisava comprar uma Bíblia. Eita, Glória! Aleluia! Eu precisava comprar uma Bíblia. E aí, fui para um outro curso lá em Recife, de professores, porque eu era professora na ocasião que tinha sido demitida, já estava inscrita no curso, vou para o curso mesmo. Quando eu cheguei nesse curso, que foi em setembro, eu vim em agosto para São Paulo. Fui demitida em junho, vim em agosto para São Paulo. Em setembro, eu fui para esse curso. Quando eu botei o pé no centro de convenções, a primeira empresa que estava expondo lá era uma livraria. O que era que tinha de cara? Uma Bíblia. Eita, Glória! Deus acelera o propósito, olha aí. Comprei a Bíblia e quando eu abri a Bíblia, uma frase que ficou muito fixa na minha cabeça, no curso estava na Bíblia. Um versículo. Um versículo. Qual que era? Conta pra gente, que a gente tá aqui ansioso, querendo saber. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha e deixa o seu curtir. Deixa também um comentário, né? Se você já ouviu falar nesse versículo que ela vai falar agora. Pois é. E aí, vamos lá. Já pensou, você é economista, eu sou
mestre em administração, eu tenho duas pós-graduações, eu tenho uma outra graduação, então eu tenho muita teoria. Já pensou você Sim. chegar para o seu cliente com embasamento que não é teórico? Né? Eu vou falar sobre economia. Como é que eu vou falar sobre economia sem falar da teoria econômica, né? Não tem como falar. E aí eu disse, nossa, como assim? Tudo que eu aprendi está na Bíblia. E eu comecei... Como assim? Tudo que eu aprendi está na Bíblia. E aí eu comecei, né? Só que disfarçada. Pois é. E aí eu comecei a estudar, olhar, estudar. Eu disse, meu Deus, está tudo na Bíblia. Como assim que nunca ninguém me falou isso? Na ocasião, eu era católica. E aí eu comecei a descobrir um monte de coisa que ninguém nunca tinha me falado. Sim, é um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Também está na Bíblia. Também está na tempo. Bíblia. Então, talvez você não tivesse a maturidade, né, para entender aquilo ali e colocar em prática, porque muitos podem ler a Bíblia, porém o entendimento, o aprendizado e a aplicação, porque o conhecimento, ele, como você mesmo disse, a fé sem obra é morta, e que você falou para mim um pouco antes de a gente começar, e também o conhecimento, a sabedoria. A sabedoria é a aplicação do conhecimento. Isso. Então, se você só conhece, só sabe e não aplica na sua vida, não tem os resultados, o que adianta? Exatamente. Então, assim, aí foi quando foi a virada de chave. Eu disse, poxa, eu quero ser consultora. Eu vou ser consultora. Na verdade, eu já fazia umas palestras, eu já dava uns treinamentos. Como eu era professora de administração, os meus alunos eram empresários. Então, quando eu vinha mostrar aí, isso aqui na teoria, lá na minha empresa eu não faço isso, não. Isso, minha gente, mas não está aqui na teoria. Como é que vocês não botam na prática? Isso aqui na minha empresa eu não faço, não. E eu comecei a sentir, eu disse, como assim? A pessoa está estudando administração, é dono da empresa, é empresário e não bota na prática o que está aprendendo. E eu comecei a ver que as pessoas faziam as coisas muito no aleatório, sem buscar teoria. E assim, a sua prática é maravilhosa, você que está aí me ouvindo. Não estou desfazendo da sua prática, ela é excelente, mas bota a teoria nela para você ver o que é que acontece. Você dá um pulo, porque a teoria, o teórico foi lá, estudou, analisou, né? Foi, refez, fez e refez, até a gente colocar lá na prática. E as pessoas, elas vivem muito o aleatório. Sim. Sem ter um planejamento, Sem planejamento. né? E aí fui lá em Lucas 14, 28, né? Que se você... Qual é o homem que quer construir uma torre que não se assenta para calcular? Né? Lá em Lucas fala isso. Qual é o homem que não se assenta antes de construir uma torre para calcular, para fazer os cálculos? Porque aí no final você não consegue concluir, vão dizer que você não é capaz. Justamente. E aí foi quando eu disse assim, poxa, as pessoas precisam saber disso, que elas precisam estruturar, elas precisam organizar. Aí daí surgiu o nome da minha empresa, Estruturar Consultoria. Olha aí, então já se conecta com Estruturar Consultoria e ela vai deixar também pra gente o Instagram. Como faz? Se você está gostando, se conectou com a Ana, então já segue ela nas redes sociais para saber um pouquinho mais. Eu tenho 2 Instagrams, tá? Eu aprendi também que as pessoas compram de pessoas. Então, Ana Rodrigues Consultora é o meu Instagram, Estruturar Consultoria é o da minha empresa, da Estruturar Consultoria, que é quem vai entregar para vocês aí. Vamos falar daqui a pouco, né? Não vou dar spoiler. Fica com a gente até o final desse episódio para que você descubra os projetos, o que tem aí por vir, tá? Ela vai falar um pouquinho de qual forma, né? Você acredita, Ana, que a sua história, tem um capítulo do livro aqui, vai impactar os leitores? Bom, esse capítulo, ele foi escrito a partir de uma análise que eu fiz com a minha mentora, Elisandra Exato, sobre um GPS do mentor, que eu replico para os meus clientes, o GPS do empreendedor. Vamos lá. O que é um GPS? O GPS te leva para onde você quer ir. Você vai para um lugar que você não sabe onde é. A primeira coisa que a gente faz... Colocar no GPS. É um direcionamento claro do ponto A para o ponto B. Do ponto A para o ponto B. Pronto. Então, analisando o meu GPS enquanto... mentora, enquanto empresária, eu peguei um ponto da minha carreira que me trouxe até aqui, que foi dos 40 anos,
quando eu descobri que eu precisava realmente abrir mão do CLT e ser empresária. Quando eu fui demitida, a frase que eu disse para a pessoa que me demitiu foi: eu nunca mais vou passar por isso. Porque por defender algo que eu acredito, eu fui demitida. Então, nunca mais eu vou passar por isso. E aí, eu resolvi empreender. Aqui no livro, eu conto, é um capítulo bem ousado, né? Algumas pessoas me criticaram. Ana, como você faz isso? É muita exposição. Não é bem assim. O tema do meu capítulo é: tenha objetivos grandiosos. Eu acredito nisso. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de uma grandeza tão grande, ele tem muito mais do que a gente pode imaginar. E aí a gente fica, né, com aquele negocinho, eu só quero esse pouquinho. A história do dinheirinho, ó, já é uma dica. Dinheirinho não, tá? Dinheirão. E aí, tenha objetivos grandiosos. Nós precisamos ter objetivos grandiosos. E o tema do meu capítulo é esse: de 2.000 a 12.000. E aí, para muitas pessoas, 12.000 pode ser pouco, mas pensa por um outro ângulo, quantos por cento eu cresci de 2 para 12? E eu vou te falar que ela não tá mais nesse patamar do 12.000, não. Foi só até escrever o livro, tá? Porque esse pontapé aí, ela já tava me dando os spoilers aqui antes de a gente começar o episódio. E ela vai contar tudo aqui pra gente. E também te dar a dica, o passo a passo. Adquira o seu livro, o seu exemplar do Supere Seus Limites. Mulheres que transformaram as suas vidas. Então, você vai também trazer no Instagram dela, que é o @Ana Rodrigues Consultora. Você entra em contato com ela, manda o direct para adquirir o seu livro, tá? Você não pode ficar de fora. E acompanhar aí o passo a passo, as dicas que ela dá, já transborda muito ali nas redes sociais, né? E quando você anda lado a lado, pega na mão, porque todo mentor precisa de um mentor. Ela está sempre se especializando, sempre buscando mais, como falou. Até a escrita do livro, ela estava no patamar de 12.000, mas agora ela já passou disso e ela vai te dar os caminhos das pedras. Exatamente. Bom, aqui nesse livro eu falo de como você fazer, porque existe um passo a passo. Eu preciso planejar. Tá aqui, ó, é bíblico isso. Eu quero saber o passo a passo. Pois é, a primeira coisa é definir um objetivo, porque senão você vive a metodologia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E aí eu tenho certeza que vai te levar para um lugar bom, não. Tem que ter um objetivo. Sim, um objetivo claro, né? Tem que ter um objetivo claro, porque o nosso corpo, a nossa mente, ela trabalha a favor daquilo. De eu ter um objetivo. E quando eu tenho um objetivo, eu peço. Eu aprendi que eu preciso pedir. Eu tenho que pedir a Deus orientação. Eu tenho que pedir a Deus sabedoria. Porque se eu tenho um objetivo, a primeira coisa que eu tenho que fazer: Senhor, abençoa os meus planos, que esses sejam os teus. Eu tenho esse objetivo e eu preciso de sabedoria para seguir. Esse é o primeiro passo. Eu tô anotando tudo, tô anotando os passo a passo. Você que não tá aí com caneta e papel na mão para anotar o passo a passo, você tá perdendo tempo. Ela tá entregando ouro aqui, hein, gente? Pois é, tenha objetivos grandiosos. Então, qual é o seu objetivo para daqui a 1 ano? Qual é o seu objetivo para daqui a 2 anos? Eu não trabalho com mais de 2 anos. Sim. Porque quando fica muito distante, a gente relaxa. Daqui a 5 pouco anos. Depois eu faço. Não. Eu trabalho, Ana, Sim. tenho um objetivo para 6 meses, 1 ano, 2 anos. O que é que você quer daqui a 6 meses? O que é que você está querendo? Eu quero trocar meu carro. Eu trabalho com faturamento, tá? Eu acho que trocar o carro é uma consequência. Então, eu quero faturar 20.000 por mês. Sim. Eu disse isso há 2 meses atrás. Eu quero faturar 20.000 por mês. O que é que eu vou fazer para faturar esses 20.000? É o como. O que eu vou fazer que eu ainda não fiz. Porque se você quer ter resultados diferentes, tem que fazer diferente. Não adianta ficar fazendo a mesma coisa. Uma coisa que eu já vou te decepcionar agora de cara. Não tem almoço grátis. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Não é fácil. Para você conseguir algo, tem que demandar esforço, porque é no esforço que a gente aprende. Veja uma árvore. Para poder a árvore, quanto maior a árvore, mais profunda é a raiz. Quanto mais tempo a árvore demora para aparecer, mais profunda é a raiz.
Se você for ver aí uma jaqueira, ela leva anos para crescer, a raiz dela é muito profunda. Se você for ver um pé de feijão, ele leva pouco tempo para, mas aí você puxa ele no instante e arranca, porque a raiz dele não é profunda. Sim. Então, assim, vai demandar esforço. E para você descer a raiz, vai demandar esforço, vai demandar dedicação. Não vai ser fácil, mas é possível. Com certeza é possível. E com essa mulher aqui, você não pode deixar de segui-la, não pode deixar de curtir esse episódio. Se inscreve no nosso canal para não perder nenhum programa, tá? E ela vai nos contar agora qual a importância, né, de ter a sua história num livro publicado. Deixar aí essa herança para os filhos e para as próximas gerações, né? Ter a história eternizada. Como foi para você essa emoção e qual a importância? Poxa, meu propósito é contribuir com o crescimento das pessoas, Vanessa. Eu acho assim, eu tenho um currículo muito holístico, Sim. né? Muito, vamos dizer, misturado. Eu sou economista, sou administradora, especialista em marketing, publicidade e propaganda. Tenho graduação em recursos humanos. Aí imagina, é uma salada de fruta. Mas hoje eu creio que Deus tem um propósito com isso. Porque o grande, a empresa grande, ela vai ter vários profissionais para administrar cada um na sua área. Mas a empresa pequena, ela não consegue pagar, né? Um especialista de cada área. O meu conhecimento holístico, ele me ajuda a pegar uma empresa pequena e contribuir com aquele empreendedor em todas aquelas áreas ali que ele precisa. Então, Sim. eu consigo trazer uma demanda direcionada. E aí, assim, o meu propósito é realmente, quando um cliente chega para mim, uma vez uma cliente, Cláudia Mira, ela é até evangélica, ela tem uma empresa há 10 anos, 12 anos, e aí eu estou falando isso porque eu tenho liberdade para falar, né? Sim. A gente virou amiga e é cliente até hoje. E aí ela assim, Ana, eu não recebo salário, eu nunca tirei um prolabore da minha empresa. Nossa, aquilo me deixou muito incomodada. E aí, quando a gente aplicou a metodologia da consultoria, né, que eu aplico, acho que uns 3 meses depois ela mandou o print da transferência, do prolabore dela. Ela, vou gastar todo em casa, mas estou muito feliz. Recentemente, uma cliente minha tirou um prolabore de 5.700. Ela, há muito tempo, nunca via. O dinheiro que entrava na empresa era só para pagar a empresa. Isso é que faz o meu coração ficar quentinho, sabe? Essa organização, Essa né? organização. E assim, na estruturar consultoria, estrutura organizacional, especialista em estrutura organizacional, a gente sempre começa pelo financeiro. Normalmente, a empresa, você que é empresário, eu posso te dizer, se você ganha muito bem, se sua empresa está muito bem, mas você não tem um financeiro estruturado, pode ter certeza que você está perdendo dinheiro. Está ganhando bem, mas poderia estar ganhando mais. Exatamente. E faturamento não quer dizer lucro, né? Faturamento não quer dizer lucro. E assim, as pessoas vão deixando para depois. Eu tenho clientes que fazem, não, vamos deixar o financeiro por último. Não, o financeiro é o primeiro. Exatamente. O financeiro é o coração da sua empresa. Eu escrevi um livro online, um outro momento, que aí eu pergunto, qual é o coração da sua empresa? O coração da empresa é o financeiro. Se o financeiro parar, se o seu coração parar, a gente morre. Se o financeiro parar, a empresa fecha. Então, assim, na estruturar a consultoria, a gente começa pelo financeiro e vai até o final, deixando a empresa organizada, selecionando os melhores perfis, analisando o perfil comportamental da pessoa, dos funcionários, e aí eu consigo entregar. Quando eu fui escrever o livro, eu quis justamente fazer isso, entregar para o leitor um resumo do que ele pode fazer para alcançar objetivos. E eu conheço empresários que dizem, não tenho nenhum objetivo com a minha empresa, não, é só pagar as contas. Como assim? Você já dá até um despertar, né? Um despertar para que a pessoa ela viva também o propósito dela. Porque hoje você vive o seu e faz com que a outra pessoa entenda que a vida não é só pagar a conta. Isso. A gente não está aqui só para isso. Tem que usufruir, tem que desfrutar. Exatamente. Né? Tem que abençoar também outras vidas, outras pessoas. Exatamente. E assim, Vanessa, geralmente a virada de chave acontece numa dificuldade. No meu caso, foi a demissão. Fui demitida e aí? E agora? Você é o quê? Eu tenho uma filha para criar e eu vendi tudo em Recife, voltei para o interior, vou fazer o quê? Sim. Defini um objetivo, voltar para Recife, faturar X, que na ocasião não era já... Eu queria faturar 5.000.
Mas era algo que estava distante de você naquele momento. Naquele porém, você momento, determinou. Eu queria 5.000. E aí, em um ano, eu consegui 5.000. E agora, vou fazer o quê? Vamos mudar isso. E aí, eu comecei a organizar a empresa de forma que eu voltei para Recife. Hoje, graças a Deus, eu tenho minha agenda lotada. Eu não consigo mais pegar nenhuma consultoria. No momento, até janeiro, eu não consigo pegar consultoria. E eu disse, e agora, o que é que eu vou fazer? Tem tanta gente aí precisando de ajuda e eu não vou poder ajudar. Aí ela vai contar, mas é só no finalzinho, tá? Que ela tem aqui uma dica que vai ser lançado hoje aqui nesse programa. Exatamente. Então fica com a gente. E assim, até quando eu li o meu capítulo, eu aprendi. E como foi? Agora me diz, como foi que surgiu a ideia de se tornar consultora, né, em estrutura organizacional? Porque você disse que foi esse romper ali da Foi. demissão, mas exatamente nisso, como veio esse insight? Eu já dava aula nos cursos de administração. Eu era professora universitária, então eu dei aula em administração, contábeis, dei aula em gastronomia, dei aula em vários cursos. E aí eu identificava clientes, alunos, possíveis clientes, empresários, que não colocavam na prática. Quando eu mostrava lá alguma estrutura, vamos lá, uma coisa que eu uso no dia a dia, que é o quadro de modelo de negócios, que é o Canvas. Quando eu mostrava um quadro de modelo de negócio, que é um plano de negócio resumido, não, professor, isso não faz nenhum sentido para a minha empresa. Faz sim. Mas tem um monte de empresário aí perdendo tempo e dinheiro. Vamos lá resolver esse problema. Então, eu peguei o conhecimento que eu já tinha de sala de aula, coloquei em prática e comecei a vender. É isso aí. Então, se você não sabe por onde seguir, segue a Ana, É, né? exato. Até porque você deu essa virada de chave com 40 anos. Então, tem muitas pessoas que podem estar nos ouvindo, nos assistindo agora, que pensam, não tenho mais o que fazer, vou me conformar. E você foi uma inconformada. Exatamente. Você resolveu mudar. E assim, no livro eu falo exatamente o que eu fiz, né? Defini um objetivo, depois que eu defini um objetivo, o que foi que aconteceu? Sim. Nossa, quando você está focada numa coisa, acontecem muitas coisas, entre as quais a pandemia. Eita! Conta como foi passar por esse processo. Eu, consultora, gente, todo mundo, né? O mundo passou por isso, mas no meu caso, eu, consultora de empresas e as empresas fechadas. E as empresas, olha só o desafio, tá? Virando a chave aos 40 anos, sendo demitida, com uma filha para criar, voltando para o interior, tendo vendido tudo, e aí vem a pandemia. Aí vem a pandemia, que é que na pandemia, Deus é tão maravilhoso que foi quando eu tinha recém me convertido. Sim. Então, eu estava bem focada nos estudos e tal. E aí, eu observei pequenos empreendedores desesperados, a cabeleireira, a doceira, a pasteleira, os pequenos negócios, Sim. exceto comida de supermercado, que estava todo mundo vendendo, as pessoas tinham dificuldade. E agora, eu vou fazer o quê? Eu montei minha primeira mentoria online, do zero ao topo. Olha. Meu objetivo, sempre tem objetivo, tá? Claro. Eram 10 turmas de 10 mulheres online. Eu queria 10 turmas. 10 mulheres, né? 10 mulheres por turma, porque eu nunca tinha dado mentoria online. Sim. Eu disse, vou abrir uma mentoria. Como é que vai ser o nome dessa mentoria? Do zero ao topo era o nome da mentoria. E o meu foco eram 10 mulheres por turma. E eu queria 10 turmas. Anunciei, fui para a rede. Fechei a primeira, fechei a segunda, fechei a terceira. Na quarta turma, apareceu um cliente para mim em Recife. E eu fui para Recife. Olha, é isso aí. Você vai plantando e um momento você vai colher. Exato. E assim, é ter objetivo. Eu tive que startar aquele objetivo, porque eu precisava, parei ele, porque veio uma nova demanda. Fechei um cliente em Recife que me demandava mais tempo, eu não dava conta de atender. Ficava Recife, interior, 350 quilômetros. Nossa. Eu rodava indo. 350 voltando, 2 dias por semana. Aí você... Mas, aí chegou uma hora, ainda na pandemia, eu mudei para Recife, criança pequena, escola nova, sozinha, só com minha tia, mas faria 10 vezes novamente. Porque Deus estava com você, né? Você Deus não estava comigo sozinha, e assim, tudo acontecia.
no tempo certo, assim, tudo acontecia. Quando você conversa com Deus, eu costumo dizer, Deus é meu sócio, né? Eu tenho um sócio. Então, quando eu vou fechar um negócio que alguém faz isso, eu vou perguntar ao meu sócio e depois a gente Depois conversa. a gente conversa, é isso aí. Então tenha o seu sócio também, a conexão com Deus, a sua espiritualidade, o relacionamento, ele é algo primordial, essencial para a sua vida, para que os seus planos sejam bem-sucedidos, né? Provérbios 16:3 diz, consagre a Deus todos os seus planos, e eles serão bem-sucedidos. E Exato. assim como você fizer, você também tenha um mentor para te guiar, para te mostrar o passo a passo, qual caminho seguir, definir os objetivos claros. Agora conta pra gente como que funciona ali. Quais são as principais contribuições de um consultor? Qual é o seu papel na minha empresa, por exemplo, na área de estrutura organizacional? Bom, o papel do consultor é entender o negócio, qual é a dificuldade do cliente. Sim. Às vezes o cliente me chama e diz, eu preciso vender mais. Uhum. Mas, na verdade, ele precisa gastar menos. Sempre, em todas as empresas, e aí já é uma premissa lá no meu Instagram, tem essa frase, aumentar o lucro reduzindo os custos. Perfeito. Não tem como. Todos os meus clientes, 100% dos meus clientes que eu entrei até hoje, eu reduzi custo. Sempre tem um custo que ele não está vendo, ele está negligenciando aquele Sim. dinheiro. E assim, uma dica mega importante, não tropeçamos em montanha, tropeçamos em pedrinha. Em pedrinhas. É uma energia gasta de forma errada, é um fornecedor comprado sem pesquisa, Uhum. é um funcionário que está só enrolando, não está trabalhando. Sempre vai ter alguma coisa pequenininha que o dono não está vendo. Tá passando despercebido. Está passando despercebido. E aí o consultor faz isso. O consultor ele faz uma análise do negócio com conhecimento que a gente tem de mercado e teórico. Eu faço uma análise do negócio do cliente e eu digo para ele, isso aqui precisa mudar, isso aqui está errado, você já percebeu isso? E assim, na maioria dos casos, os clientes não percebem. Não E percebem. por isso o papel do consultor. Então, se você é empresário que está nos assistindo agora, precisa tanto aumentar o faturamento como reduzir os custos, organizar realmente aí a sua empresa e ter objetivos claros, fala com a Ana Rodrigues que ela vai poder sim ajudar. E tem novidade chegando, né? Agora, quem é que precisa, como que ele faz para identificar? Sim, eu preciso de um consultor. Para que não chegue também, Ana, perdão te trabalhar, para que não chegue também naquela situação desesperadora, drástica, né? Mas alguns casos chegam. Geralmente acontece o seguinte, chega no final do mês, não tem dinheiro para pagar as contas, ou um funcionário pede demissão, ou ele demite e ele não sabe nada que a pessoa fazia, ou algum cliente reclama, ele está perdendo o mercado, ou ele está virando à noite para administrar a empresa quando chega em casa e ele está perdido sem saber de nada. No caso da área médica, acontece muito o seguinte, um paciente reclama que não foi bem atendido. Um paciente reclama que não tem vaga na agenda. Chega no final do mês e ele não está ganhando tão bem como ele gostaria. E aí ele sente essa necessidade de organizar. Hoje acontece muito do médico abrir uma clínica nova e não saber nem por onde começar. Então, há essa demanda também. Mas, geralmente, Vanessa, o ponto de partida é o financeiro. Porque se está ganhando bem, ele nem olha o resto, não está nem aí se o cliente reclama e ele está muito satisfeito. Mas quando o dinheiro acaba ou quando ele começa a ganhar menos do que esperava, aí ele vai atrás. E tem assim, você faz uma limpa na situação. A gente faz realmente, você faz ali um acompanhamento. E quanto tempo dura isso? Geralmente, eu tenho alguns casos de clientes que acontece o seguinte, eu dou a consultoria geralmente são 6 meses para a gente organizar a casa. Depois desses 6 meses, apresenta um relatório, a gente analisa. E geralmente, o dono quer uma mentoria para ele aprender a administrar. Aí eu fecho uma mentoria de 6 meses. E depois dessa mentoria, geralmente tem uma assessoria. Como é essa assessoria? A cada 3 meses eu quero que você analise meu financeiro, quero que você analise as minhas conversas de WhatsApp do meu cliente, quero que você analise os meus resultados. Aí a gente fecha uma assessoria. Geralmente eu passo com esse cliente no mínimo 2 anos. Perfeito, mas No também os mínimo 2 resultados anos. aí, a prova social, tem tudo aí no seu Instagram. Eu tenho exemplos maravilhosos. Eu tenho um médico que
Tinha sala alugada e comprou 2 salas de R$500 mil. Nossa, isso é uma prova social real, hein, É. gente? Vocês precisam estar nesse patamar. E tem E é uma, uma construção. é uma construção, Vanessa, e também tem a quebra de crença. Uhum. Tem a questão das crenças, de você achar que o objetivo pequenininho, né? Não ter objetivos grandiosos, não correr atrás, ir atrás do mais fácil, sabe? E assim, no livro eu falo das dificuldades que eu tive para poder chegar no nível que eu estou hoje. Não é fácil. Você vai ter que, se você abrir mão de ser CLT para ser CNPJ, você sabe que a demanda de tempo tem que ser maior, a dedicação é maior. É. Uma vez eu gravei um vídeo, foram várias críticas, porque eu disse assim, se você é aquela mãe, aquele pai que deixa o menino na escola e em casa com a babá, você é um péssimo empresário. Eita! Que Polêmico. faz a mesma coisa, deixa a empresa na mão dos funcionários. Aham. E é você que é o dono. O funcionário Sim. não tem que fazer o que você faria. E tem muito empresário que faz isso, que deixa a empresa, assim como deixa o filho na mão da babá e da escola, ele deixa a empresa na mão do funcionário e não pode. Se você resolveu ser CNPJ, teu Sim. CPF está lá dentro também. Você tem que saber que tem a hora de gerir, tem a hora de ser gestor, tem a hora de administrar, de cuidar do filho, que a Sim. empresa é um filho. E nesse processo, Ana, quando a empresa cresce ou às vezes acaba indo para outras filiais, por exemplo, como que faz para gerir? Você acompanha também essas maiores empresas? Ou o seu foco, o objetivo é realmente tornar uma pequena empresa numa grande? Hoje, meu objetivo é o pequeno e médio. Certo. Uma empresa grande não é o meu foco, porque ele vai ter gestor, ele vai ter Sim. consultorias maiores, vai ter vários gerentes que ele vai ter que supervisionar, mas ainda continuo dizendo, mesmo que você cresça a sua empresa, você não vai deixar de estar dentro do negócio, né? Sim. Eu conheço o dono do Cimento Nassau, antes dele morrer, eu tive a oportunidade de conhecer ele, ele visitava uma fábrica por dia. Olha, isso aí. Uma fábrica passava 5 minutinhos, mas ele estava lá, as pessoas viam ele, seu João Santos. As pessoas viam ele, sabia que ele estava dentro do negócio, era uma outra realidade. E é isso, é aquela história. Não tem um ditado que diz que é o olho do dono que engorda o gado, né? Tem um ditado aí, você já deve ter escutado, que é do interior, deve saber. Mas é de fato, porque é você que... Quando você abre uma empresa, de quem é o objetivo da empresa? É seu. Você que tem o objetivo de ser empresário. Então, se você tem o objetivo de ser empresário, ser empresário não é simplesmente abrir um negócio. É cuidar dele, é gerir, é definir objetivo, meta, é escolher quem vai estar dentro do teu negócio, é escolher quem vai ser seu cliente, é escolher o que você vai vender, como você vai vender. E aí o empresário, ele tem perfil empreendedor, tem uma grande ideia, deixa a ideia dentro da cabeça, não coloca no papel e como as pessoas vão saber. Como é que vai acontecer? Então, você, pequeno e médio empresário, se quer tornar a sua empresa um dia uma grande estrutura, uma grande multinacional aí, precisa passar pelas etapas. E é como você traz um livro. A Ana, ela traz no capítulo dela, falando sobre esse passo a passo, sobre você ter objetivos claros, né, e definidos. Então, mas ela fala tanto de objetivo, já que você fala tanto de objetivo, Ana, qual é o próximo objetivo após o lançamento desse livro? Pois é, gente, quando o livro saiu, minha agenda estava lotada. E agora? Graças Senhor, a Deus. conversei muito com Deus, muito, muito. E numa reunião com a minha mentora, ela disse, Ana, você já parou para pensar que no Brasil, quantos consultores tem que estão patinando? Olha. Quantos consultores tem no Brasil que estão patinando, que não tem um método, que não conseguiu crescer 600%? Porque se você fizer o cálculo, de 2 para 12 dá 600% de crescimento. Como é que faz? Chega no nível que a gente está hoje, sem tempo, né? Então, eu e minha mentora, chegamos num formato aí. Por que não contribuir com consultor? Você que é consultor, que tem seu negócio, mas não tem um método definido. Eu vou mentorar
consultores que querem ter um método definido e querem crescer aí 600%. É isso, então você não pode ficar de fora. Ela está lançando aqui em primeira mão essa novidade sobre a mentoria para também consultores. Então, além dos atendimentos que ela faz, então, empresário, busque ela o quanto antes, porque ela já está com a agenda fechada até janeiro, né, Até Ana? janeiro, minha agenda está fechada. Eu não posso atender ninguém. E agora, nesse próximo projeto. Pois, estamos já estruturando Sim. esse projeto. Já vou começar a organizar as divulgações para abrir turma. Por quê? Qual é a ideia? É mentorar o consultor. Sim. Porque eu percebi nisso, Vanessa, que nós temos um mercado carente de consultores. Uhum. Porque eu vejo pelos meus clientes, quando eles chegam para eu atender, eu vou dizer a você, 100% dos meus clientes são indicação. É um que indica o outro, é um que indica o outro. Dificilmente vem um cliente novo lá do Instagram. O Instagram é uma ferramenta maravilhosa para eu mostrar o que eu faço. Isso reforça quando alguém indica, vai lá e vê. Realmente, tem um trabalho muito bom aqui, tem informação. E também para entregar conteúdo para quem ainda não pode me contratar. Então, lá tem conteúdo para você que é empresário pequeno, médio, que ainda não pode contratar uma consultoria, lá no Instagram eu entrego muito. E como é minhas entregas? Eu chego no cliente, eu vejo uma dificuldade dele, eu digo, vai virar vídeo. Tem alguém mais que precisa disso, que está passando por aquele momento. E aí o feedback é, Ana, como você adivinhou que ontem eu passei por isso? Porque se um cliente meu passou, tem mais alguém passando, né? E os meus clientes comentam, Ana, tua consultoria é diferente. Eu já tive 3 consultores, ninguém me atendeu dessa forma. Hoje eu disse para um cliente, eu digo, olha, da sua empresa só não sai o senhor e eu. Ótimo. O resto pode sair todo mundo. Eu vou com o senhor até o fim, viu? Não vou desistir, não. Porque realmente o consultor ele tem que pegar na mão do cliente. Porque não é fácil ter um negócio. A gente tem uma dificuldade muito grande de pessoas para trabalhar. É desafiador. É desafiador. Gestão financeira é desafiador. Então, você precisa de um suporte. E aí, na consultoria, eu organizo e depois eu mentoro o empresário. E aí, eu ensino ele como gerir. E depois eu assessoro, mas eu não largo. Acho que eu não tenho nenhum cliente que eu encerrei. Sério? Você sempre vai continuando? Aí o cliente me liga, eu vou comprar uma máquina nova. Tu vem aqui me ajudar a estruturar custo, não sei o quê? Eu vou. E eu sempre mantenho um bom relacionamento com todos os meus clientes. Você começou há 5 anos atrás, né? Oficialmente, como consultora, eu comecei há 7 anos atrás. Há 7 anos. E há 5 o meu nicho de clínicas se afunilou. O nicho de clínica, mas consultoria é aquele número que a gente falou, número 7, o número da 7. perfeição. Exatamente. Virei agora em julho, estou entrando para o 8º ano. Glória a Deus. Glória e tem a muitas Deus. novidades, viu? Porque ela não vai parar só nisso, não. Tenho certeza. O projeto do livro, o projeto das mentorias, além das consultorias, porque ela já disse, ela não larga nenhum cliente, porque até constrói uma relação de amizade, né? Uma relação de amizade. E assim, eu dou muitas dicas para os meus clientes. Você podia fazer isso. Você me ajuda? Ajudo. Vamos embora. Porque assim, o mercado hoje de clínicas, por exemplo, é um mercado muito amplo. Você pode fazer muita coisa, mas tem muita concorrência. É um mercado que mudou totalmente. Aquela história de, vou fazer medicina para virar rico, não é bem assim. Porque a concorrência é bem alta. Se você não administrar, se você não controlar, se você... Uma premissa minha é o que não é medido não pode ser controlado. Se você não está ali sabendo quanto entrou, quanto saiu, quanto tempo seu funcionário trabalhou, o que ele entregou, qual foi a meta, se a meta foi cumprida, se não foi cumprida, você vai perder o controle. E o que não é medido não pode ser controlado. Agora, uma coisa que eu faço com os meus clientes... Financeiro. Eu arrumo a vida financeira dele pessoal. Até porque uma coisa está ligada com a outra, né? Outra, isso. Se você não consegue organizar nem sua vida pessoal, como você vai organizar da sua empresa? Não tem como. Na mentoria para consultores, a ideia é passar para esses consultores o meu modus operandi. Para eu atender essa quantidade de clientes, fazer esse faturamento aqui, eu trabalho dessa forma. Quando um cliente diz, mas eu não quero trabalhar assim, não. Eu disse, então você não quer um consultor, você quer fazer do seu jeito, eu só trabalho do meu. Se do seu jeito não está dando certo até agora, é o que você falou ali, né? Que é uma frase muito famosa de Einstein. Se você quer novos resultados,
não tem que fazer coisas novas. Exato. Se você continuar fazendo a mesma coisa que você sempre fez e querer novos resultados, é insanidade. Insanidade, exatamente. Tem que aceitar. E aí eu digo o seguinte, ó, se você quer me contratar como consultora, quero. Eu só faço do meu jeito. Quer. Se não Por quer, que eu só faço do meu jeito? Porque se o meu jeito deu certo, para tantos outros, eu tenho um outras cliente empresas. que eram 32 médicos sócios. Uhum. Hoje eles têm 38, 26 funcionários. A gente saiu de um faturamento de 300 mil para 1,5 milhão. Nossa, isso em quanto tempo, Ana? Em 2 Média, anos. Em 2 anos. Em 2 anos. É um resultado extraordinário. É um resultado extraordinário, até porque a gente estava na pandemia na ocasião. Mas o que mudou além disso tudo é que descobriu-se que tinha dinheiro saindo pelo ralo. Uhum. Que é as coisinhas pequenas que as pessoas negligenciam. É você ter um bom sistema de gestão. Ninguém faz gestão sem números, sem sistema. É você ter um bom sistema de gestão, robusto. Eu tenho parceria. Vou já dar uma dica aí para você que é consultor. Eu tenho parceria com contador, Vanessa. Eu mexo no contador do meu cliente. Sim. Eu tenho parceria com sistema de gestão. Se o sistema de gestão do meu cliente não for bom, eu boto ele para trocar. Eu tenho parceria com lojas de venda de materiais médicos. Eu tenho 3 para eles orçarem. Eu tenho parceria com despachante. Eu tenho parceria com arquiteto. Porque eu preciso indicar um melhor profissional para o meu cliente. Então, eu formo parcerias. Eu tenho um grupo de arquitetos. Ah, é uma médica. Essa arquiteta tem mais perfil para você. É um médico. Esse arquiteto aqui. Porque o meu cliente precisa, ele não tem isso. E ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Exatamente. Veja aí, Jesus. Teve 12 discípulos. Teve 12 discípulos. E aí, cada discípulo era de um jeito. Uhum. Cada um tinha uma característica, cada um tinha um perfil. Sim. Então, assim, sozinho eu não vou chegar em lugar nenhum. Não vou. Eu posso chegar até mais rápido, mas não vou tão longe. Exatamente. E o consultor, ele precisa entender. Já estou dando aí um spoiler, diquinha, tá? O consultor precisa ter essas parcerias. É difícil estabelecer parcerias, porque aí tem uma falhinha aqui, uma falhinha acolá, mas ninguém é perfeito, né? Perfeito só Deus. E eu acho que precisa dessa parceria para poder entregar para o meu cliente um serviço bom, um suporte bom. E na área de contabilidade é muito difícil. Eu tenho parceria com contador em Salvador, eu tenho parceria de contador em Recife, eu tenho parceria de contador no interior. Ou seja, tenho parceria com advogado, eu indico advogados para os meus clientes, porque eles vão precisar. E aí essas parcerias facilitam a minha vida, porque eles já sabem como eu gosto de trabalhar, facilita a vida para o meu cliente e ele tem um resultado melhor. Um resultado muito mais rápido. E todo mundo ganha. Exatamente. Uma coisa muito bacana que você falou também é realmente, eu concordo plenamente com você nessa questão, né, de andar junto, ninguém cresce sozinho. Mas também tem algo que você comentou sobre as crenças limitantes, sobre a parte do emocional. Porque tem muita gente que às vezes só foca ali no resultado, porém volta a fazer tudo igual. Como que você trata? Tem alguma parceria ou você mesmo aplica alguma ferramenta nessa quesito de inteligência emocional para que ele possa se sentir merecedor, para que ele possa definir objetivos grandiosos e ter porque é uma parceria, você com o empresário, né? Dar essa estrutura e fazer com que os resultados venham muito mais rápido. Uma das ferramentas que eu uso na consultoria é a ferramenta DISC. Eu aplico em todo mundo, inclusive no dono. Para poder. Bom. Porque aí eu preciso saber com quem eu estou lidando, né? E eu uso, sim, inteligência emocional. Eu sou formada em coaching, né, pela Sociedade Brasileira de Coaching. E eu uso isso porque a gente não consegue separar a pessoa do profissional. Exato. Assim como você é na sua casa, você vai ser na sua empresa. E existem crenças que você traz lá de pequeno, né? Aquele negócio lá, a mãe implantou uma crença lá que você não pode, que você é feio, que você é coitadinho, que você não vai crescer. Eu precisei quebrar minhas crenças, Sim. né? Para poder chegar até aqui. E todo dia você para. Ai, será que eu tô com uma crença limitante? Faz essa autoavaliação, será né? que essa aqui eu tô com crença limitante? Eu sempre me autoavalio, é importante. É importante. Tenho parcerias também,
nesse segmento aqui em São Paulo. Eu tenho uma parceria com uma pessoa, com Emerson Sadal, que aplica a ferramenta DISC também com maestria. Precisa sim, mas eu analiso o meu cliente antes e eu realmente falo para ele, você está aberto à mudança, você quer mudar. Você parou para pensar que você é assim? Teve um cliente que eu disse assim, olhe, o senhor é muito centralizador, tá? E o senhor é perfeccionista. Tenha cuidado, porque ninguém vai conseguir fazer igual o senhor. E o senhor não tem condições de fazer. Então, seja mais maleável. E veja como a pessoa está fazendo antes de criticar. E aí, esse trabalho precisa ser feito. Não tem como a gente ir só no crescimento profissional, né? O pessoal precisa ser analisado. E eu não abro mão de analisar, porque fica mais fácil de eu saber como eu vou lidar com aquela pessoa. E no final, eu apresento entre eles via perfil. Olha. Aí eu digo assim, tá vendo aquela recepcionista ali? Tá vendo o cabelo dela, toda bonitinha, batom bem colocado, toda bonitinha, tá? Você sabe que ela é uma influente? Aí a pessoa diz, como assim ela é influente? Quando ela quer sair para almoçar com você, quem escolhe o restaurante? Ela faz, ela. Aí você vai vendo nas coisas do dia a dia, como ela, menina, nunca passei pra... Aí no outro dia tá, influente, eu tô, fulano, não sei o quê. Porque aí é muito mais fácil você lidar com aquilo que você conhece. Com certeza. E aí eu aplico a ferramenta, eu aplico o egograma também, que é uma ferramenta de análise de estado de ego, que eu aprendi em um dos meus cursos que eu fiz. Qual que é o nome? Egograma. Vai dizer se você é adulto, criança livre, criança adaptada, pai crítico ou pai amável. Eita, olha aí. 5 estados de ego. Você se descobrindo além de uma consultoria empresarial, hein? E aí, quando a gente identifica isso, eu sei como eu vou lidar com aquela pessoa. Eu sei se ela vai poder ficar na recepção ou se é melhor ir para o administrativo. Perfeito. E aí, a gente começa a analisar os comportamentos e o médico, o cliente, né, no caso o médico, ele faz, menina, nunca tinha parado para pensar, não é que ela é assim mesmo? E aí, isso ajuda. Não tem esse olhar, né? Ajuda ele a conhecer a equipe dele, ajuda ele a se conhecer melhor. Enfim, a gente faz sim um trabalho. Ai, e tem horas, hoje um cliente ligou para fazer uma reclamação de uma funcionária, eu disse, doutor, eu vou lhe fazer 3 perguntas, não precisa me responder, é só para o senhor ficar pensando. Ele, então deixa eu escrever. Eu disse, ó, isso e isso. Aí ele, eu vou parar para pensar. E daqui a pouco ele disse, Ana, não tinha parado para pensar por esse lado. Eu não preciso. E assim, Vanessa, uma coisa que os estudos bíblicos me proporcionaram foi entender que eu não sou a dona da verdade. Cada um tem a sua verdade. Só existe um dono da verdade, que é Deus. Exato. Então, eu não tenho que convencer ninguém de nada. Eu só tenho que falar. Aí eu digo para o meu, a minha sugestão é essa. O senhor faz do jeito que o senhor quiser. E isso me libertou de um sofrimento muito grande, porque eu sofria demais, porque eu queria que... Eu estava vendo... Você está vendo o erro, não é? Eu queria impor. E eu vou... Assim, eu sou muito tranquila de dizer que quem me ensinou isso foi a Bíblia. A palavra, né? A palavra de Deus. É a mansidão, é você conhecer, realmente entender o seu propósito e saber que você transborda, porém o outro ele precisa estar aberto para receber, né? Você tem que fazer o seu papel, porém o papel do outro depende do outro. Exatamente. E ninguém muda ninguém, né? Não, Cada um se muda, só o Espírito Santo que faz a obra. Exato. E assim, quando você vai nessa tranquilidade de saber que eu não vou mudar ninguém, que eu oro por aquele cliente, que eu digo, Senhor, usa-me para que eu seja instrumento da tua palavra nesse lugar. Exatamente como a gente fez essa oração antes de iniciar esse podcast, essa entrevista, é consagrando a Deus, é pedindo para que essa mensagem alcance você que precisava ouvir, que precisava de um direcionamento e saber de tudo que foi dito, que está aqui e do que está aqui nesse livro que você precisa
ter o seu exemplar, supere seus limites, mulheres que transformaram suas vidas. E a gente, infelizmente, está chegando ao fim desse episódio. Eu estou adorando conhecer um pouco mais sobre a Ana e eu tenho certeza que você também. Então, já deixe o seu comentário, o seu like e se inscreva no nosso canal aqui do Chave Mestra Podcast. Mas, para finalizar, ela vai contar para a gente, dar uma dica, né, de inspiração, algo que você passou, que superou e que você possa deixar um recado de inspiração para quem está nos assistindo. A frase principal, né, que eu deixei aqui no livro é: tenha objetivos grandiosos, não viva o aleatório, confie em Deus e haja. São 4 coisas para a pessoa fazer, né? Primeiro, ter objetivo, tem que ter. E ele tem que ser grande. Não viva o aleatório. Fazer as coisas sem... E o que é não viver em aleatório? Lucas 14:28, vai lá, quer construir uma torre, mede, calcula, faz pesquisa, bota lá, define, conversa com Deus. Não viva o aleatório, porque viver o aleatório você vai perdido. A gente vê aí vários exemplos bíblicos de quem viveu aleatório e de quem não viveu aleatório, né? A mulher do fluxo de sangue, ela foi focada que ela ia encontrar Jesus, que ela ia tocar no manto dele. Ia ser curada. Quer exemplo maior? Ela tinha um objetivo, ser curada. Ela não viveu aleatório, ela abandonou tudo e se meteu no meio da multidão. E não foi fácil. Eu fico imaginando um monte de gente em cima de Jesus. E ela, quem vai tocar sou eu. E aí as pessoas ficam esperando cair do céu, né? Não vai ser fácil, não. O que você diz aqui, haja. Tem que agir e tem que confiar. Tem que confiar, porque assim, tudo que nós temos é pela permissão do Senhor. Eu preciso realmente confiar que o Senhor vai fazer o que for melhor. Mas eu tenho que ter um objetivo. Eu tenho que ter, é o mínimo que eu posso fazer. Consagra, define. E assim, hoje meu objetivo é contribuir com consultores. Eu tenho certeza que você que está aí, sei lá, em qualquer lugar do país e até fora do país, que precisa, eu tenho uma consulta, sou administrador, comecei a atender alguns clientes, estou meio perdido, eu posso te ajudar. Eu vou ter o maior prazer em ajudar, em ver pessoas chegando no nível que eu cheguei. Claro que eu tenho um patamar, eu tenho sempre objetivos grandiosos. Então, assim, eu creio que essa mentoria para consultores vai aí ajudar uma gama de pessoas. Vai ser em grupo, porque em grupo eu consigo atender num valor acessível. E aí a gente troca conhecimento, troca experiência, eles vão se conhecer, vai poder um ajudar o outro. E a ideia é montar grupos de 10 consultores, não grupos muito grandes, né? E vamos embora, porque realmente eu creio que vai ser mudança de vida para muita gente. Então, haja agora, confie em Deus, mas tenha objetivos grandiosos para que você alcance aí tudo que você almeja e viva o propósito da sua vida. Esse foi o podcast onde conhecemos um pouco mais da Ana Rodrigues. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Até o próximo episódio.